Naquele tempo Abias filho de Jeroboão caiu enfermo, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, porque não te conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, que ali está Aías profeta, o que me disse que eu havia de ser rei sobre este povo, e toma em tua mão 10 pães, e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, que te declare o que será deste jovem. E a mulher de Jeroboão o fez assim, e levantou-se, e foi a Siló, e veio à casa de Aías, e não podia já ver Aías, que seus olhos se haviam escurecido à causa de sua velhice, mas o Senhor havia dito a Aías: eis que a mulher de Jeroboão virá consultar-te por seu filho, que está enfermo, assim e assim lhe responderás, pois será que quando ela vier, virá dissimulada. E quando Aías ouviu o som de seus pés quando entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te finges outra? Porém eu sou enviado a ti com revelação dura. Vai, e dize a Jeroboão: assim disse o Senhor Deus de Israel, porquanto eu te levantei de em meio do povo, e te fiz príncipe sobre meu povo Israel, e rompi o reino da casa de Davi, e o entreguei a ti. E você não foi como Davi, meu servo, que guardou meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração, fazendo somente o direito diante de meus olhos. Antes fizeste o mal sobre todos os que foram antes de ti, que foi e fizeste deuses alheios e de fundição para irar-me, e a mim me lançaste para trás de tuas costas. Portanto, eis que eu trago mal sobre a casa de Jeroboão, e eu exterminarei de Jeroboão todo o macho, tanto o escravo como o livre em Israel, e varrerei a posteridade da casa de Jeroboão, como é varrido o lixo, até que seja acabada. O que morrer dos de Jeroboão na cidade, lhe comerão os cães, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. E tu levanta-te, e vai-te à tua casa, que entrando teu pé na cidade, morrerá o jovem, e todo Israel o lamentará, e lhe enterrarão, porque somente ele dos de Jeroboão entrará em sepultura, porquanto se achou nele alguma coisa boa do Senhor Deus de Israel, na casa de Jeroboão. E o Senhor levantará um rei sobre Israel, o qual exterminará a casa de Jeroboão neste dia, e que, se agora, e o Senhor sacudirá Israel, ao modo que a cana se agita nas águas, e ele arrancará Israel desta boa terra que havia dado a seus pais, e os dispersará da outra parte do rio, porquanto fizeram seus bosques, irando ao Senhor, e ele entregará Israel pelos pecados de Jeroboão, o qual pecou, e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou, e se foi, e veio a Tirsa, e entrando ela pelo umbral da casa, o jovem morreu, e enterraram-no, e lamentaram-no todo Israel, conforme a palavra do Senhor, que ele havia falado por mão de seu servo Aías profeta. Os outros feitos de Jeroboão, que guerras fez, e como reinou, tudo está escrito no livro das histórias dos reis de Israel. O tempo que reinou Jeroboão foram 22 anos, e havendo descansado com seus pais, reinou em seu lugar Nadab seu filho. E Roboão filho de Salomão reinou em Judá. De 41 anos era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que o Senhor elegeu de todas as tribos de Israel para pôr ali seu nome. O nome de sua mãe foi Naamá, amonita. E Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e iraram-lhe mais que tudo que seus pais haviam feito em seus pecados que cometeram, porque eles também se edificaram altos, estátuas e bosques, em todo o morro alto, e debaixo de toda a árvore frondosa. E havia também sodomitas na terra, e fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel. Ao 5º ano do rei Roboão subiu Sisaque rei do Egito contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa real, e saqueou-o tudo. Levou-se também todos os escudos de ouro que Salomão havia feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de bronze, e deu-os em mãos dos capitães dos da guarda, os quais guardavam a porta da casa real. E quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam, e punham-nos depois na câmara dos da guarda. Os demais dos feitos de Roboão, e todas as coisas que fez, não estão escritas nas crônicas dos reis de Judá? E havia guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. E descansou Roboão com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. O nome de sua mãe foi Naamá, amonita, e reinou em seu lugar Abiás, seu filho. No ano 18 do rei Jeroboão filho de Nebate, Abiás começou a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Maaca, filha de Absalão, e andou em todos os pecados de seu pai, que havia este feito antes dele, e não foi seu coração perfeito com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, deu-lhe o Senhor seu Deus lâmpada em Jerusalém, levantando-lhe a seu filho depois dele, e sustentando a Jerusalém. Porquanto Davi havia feito o que era correto diante dos olhos do Senhor, e de nenhuma coisa que lhe mandasse se havia apartado em todos os dias de sua vida, exceto o negócio de Urias heteu. E havia guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Os demais dos feitos de Abiás e todas as coisas que fez, não estão escritas no livro das crônicas dos reis de Judá? E havia guerra entre Abiás e Jeroboão, e dormiu Abiás com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e reinou Asa seu filho em seu lugar. No ano 20 de Jeroboão rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto ante os olhos do Senhor, como Davi, seu pai.
porque tirou os sodomitas da terra, e tirou todas as imundícies que seus pais haviam feito, e também privou a sua mãe Maaca de ser princesa, porque havia feito um ídolo em um bosque. Ademais destruiu-as o ídolo de sua mãe, e queimou-o junto ao ribeiro de Cedron. Porém os altos não se tiraram. Contudo, o coração de Asa foi perfeito para com o Senhor toda a sua vida. Também meteu na casa do Senhor o que seu pai havia dedicado, e o que ele dedicou, ouro, e prata, e vasos. E havia guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todo o tempo de ambos. E subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para não deixar sair nem entrar a ninguém de Asa, rei de Judá. Então tomando Asa toda a prata e ouro que havia restado nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa real, entregou-os nas mãos de seus servos, e enviou-os o rei Asa Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, o qual residia em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, e entre meu pai e o teu, eis que eu te envio um presente de prata e ouro. Vai, e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que me deixe. E Ben-Hadad consentiu com o rei Asa, e enviou os príncipes dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e Adã, e a Abel Bet-Maaca, e a toda Quinerete, com toda a terra de Naftali. E ouvindo isto Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirsa. Então o rei Asa convocou a todo Judá, sem excetuar ninguém, e tiraram de Ramá a pedra e a madeira com que Baasa edificava. E edificou o rei Asa com ele a Gibeá de Benjamim, e a Mispá, os demais de todos os feitos de Asa, e toda a sua fortaleza, e todas as coisas que fez, e as cidades que edificou. Não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Mas no tempo de sua velhice enfermou de seus pés, e descansou Asa com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi seu pai, e reinou em seu lugar Josafá seu filho. E havia um certo homem em Cesareia, de nome Cornélio, centurião, do esquadrão chamado Italiano, devoto, e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas doações ao povo, e continuamente orava a Deus. Ele viu claramente em visão, cerca da hora 9 do dia, a um anjo de Deus, que vinha a ele, e lhe dizia: Cornélio. E ele, olhando-lhe atentamente, e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E disse-lhe: Tuas orações e doações subiram à memória diante de Deus, e agora envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de um Simão curtidor, cuja casa é junto ao mar. Este te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava com Cornélio, ele chamou a 2 de seus servos, e a um soldado devoto, dos que permaneciam continuamente com ele. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, enquanto estes iam pelo caminho, e chegando perto da cidade, Pedro subiu ao telhado para orar, quase à hora sexta. E tendo ele fome, quis comer, e enquanto estavam lhe preparando, caiu sobre ele um êxtase. E ele viu o céu aberto, e descia a ele um certo objeto, como um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, e abaixando-se a terra, em que havia de todos os animais quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e répteis, e aves do céu. E veio-lhe uma voz, dizendo: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma ordinária ou impura. E a voz voltou a dizer, pela segunda vez: O que Deus purificou, não faças tu como se fosse ordinário. E isto aconteceu 3 vezes, e o objeto voltou a ser recolhido acima ao céu. E enquanto Pedro estava pensando perplexo consigo mesmo o que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os homens que tinham sido enviados por Cornélio, perguntando pela casa de Simão, pararam à porta, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E estando Pedro pensando naquela visão, o Espírito lhe disse: Eis que 3 homens te buscam. Então levanta-te, desce, e vai com eles, sem duvidar, porque eu os enviei. E Pedro, tendo descido aos homens que tinham lhe sido enviados por Cornélio, disse: Eis que eu sou a quem buscais. Qual é o motivo pelo qual estais aqui? E eles disseram: Cornélio, que é centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo para te chamar até a casa dele, e ouvir de tuas palavras. Então chamando-os para dentro, recebeu-os em casa. Mas no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. Cântico dos degraus, de Davi. Vede como é bom e agradável que irmãos convivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que escorre pela barba, a barba de Arão, que escorre pelas bordas de suas roupas. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Não é adequado ao tolo falar com elegância, muito menos para o príncipe falar mentiras. O presente é como uma pedra preciosa aos olhos de seus donos. Para onde quer que se voltar, tentará ter algum proveito.